Capítulo 28. Ação de graças. Os dias arrastavam-se, dolorosamente lentos. O fim do verão fundiu-se no outono. O tempo em Lakeside era de um modo geral agradável, e eu via a sensatez de ter deixado as montanhas do Utah, que, bem o sabia, por aquela altura estariam já cobertas de neve. Mas a saudade atormentava-me todos os dias que passei na Califórnia. Detestava estar tão longe de casa. E tudo no nosso acampamento tinha um ar fantasmagórico. As árvores mortas, o pó e os catos, as coisas castanhas que pendiam dos ramos. E achava estranho vivermos naquele sítio, a poucos metros da estrada principal e a curta distância de uma grande escola secundária, e ninguém parecer saber que estávamos ali. Ou se sabiam, não queriam saber. À medida que os dias se tornavam mais curtos, percebi de que estava em curso a mudança de estações. Pensei na noite em que tinha sido raptada, 4 de junho. Fora no início do verão. Eu era suficientemente nova para que 3 meses de férias parecessem muito tempo. Estava a contar com intermináveis dias a nadar com os meus primos e a saltar na cama elástica e com festas de verão com a minha família e com as celebrações do 4 de julho. Tudo isso me parecia agora tão distante. Outro mundo, outra garota. À medida que o dia da ação de graça se aproximava, eu tentava mais desesperadamente ainda não pensar na minha família. A única coisa em que pensava era em como conseguiríamos encontrar uma boa refeição. O dia de ação de graças nasceu cinzento, mas ameno. A sentir-se magnânimo, Mitchell acedeu a levar-nos à cidade. Vestimos as nossas túnicas, pusemos os nossos véus e apanhamos o metrô para a Baixa. Mas não fomos até a cidade. Em vez disso, apeamo-nos numa estação dos arredores. Mitchell já tinha indagado onde conseguir a nossa refeição de dia de ação de graças. O Hometown Buffet oferecia uma refeição aos sem-abrigo e aos pobres. Era a refeição tradicional do feriado. Peru, batatas, molho e recheio. Nunca apreciei tanto uma refeição como a que comi sentada numa cadeira de plástico no meio de outras pessoas sem teto, no Hometown Buffet. Para a sobremesa, apanhamos o metrô até Lime Grove e percorremos a pé uma curta distância até uma mercearia chamada Dave's. Vendiam montes de alimentos saudáveis. Imagens da loja de alimentos saudáveis de Salt Lake City perpassaram-me pelo espírito e eram famosos pelas suas tartes. Mitchell entrou e comprou uma tarte de melancia para dividirmos. Que festim! Depois apanhamos o metrô até San Diego e deambulamos pelas ruas. Não tínhamos para onde ir, de modo que não nos apressávamos, e eu estava muito contente por não estar sentada debaixo do oleado azul. Íamos a caminhar pelo passeio marginal, o gênero de coisa que as famílias e os turistas gostam de fazer. Quando reparei num casal que passeava de mão dada. Sorriam um ao outro e falavam em frases curtas que deixavam bem claro que se compreendiam sem necessidade de grandes discursos. Não pude impedir-me de ficar a olhar. Pareciam tão felizes, tão apaixonados, tão normais. Perguntei a mim mesma qual seria a história daqueles dois. Como se teriam apaixonado? Quantos filhos teriam? Sempre tinham sido tão felizes como pareciam ser naquele momento? Um manto de tristeza desceu sobre mim.
assentou no fundo da minha alma. Nunca hei de conhecer uma felicidade assim, pensei. Nunca terei uma vida assim. Não passo de uma escrava destas duas pessoas que não me perdem de vista. Quando conseguir livrar-me delas, será demasiado tarde. Ninguém me quererá. Serei demasiado velha. E depois de todas as coisas que me aconteceram, ninguém vai querer dar-me uma oportunidade. Nunca terei um marido a sério. Nunca terei filhos meus. Deprimida por estes pensamentos, baixei a cabeça e caminhei atrás de Mitchell. Dirigimo-nos à baixa. Encontramos montes de sem-abrigo. Não sei por quê. Talvez andassem à procura de uma refeição grátis. Ou talvez Mitchell tivesse qualquer coisa que atraía aquelas pessoas. Sabem alguma coisa da caminhoneta que vai trazer o jantar de ação de graças? Perguntou-lhe um velho vagabundo. Não sabíamos de nada. O velho disse-lhe. Mitchell ficou entusiasmado. Mas comida à borda? Perguntou a morada e começamos a andar. E pouco depois chegamos lá. Apareceu uma grande caminhoneta com montes de grandes recipientes metálicos na caixa aberta. Mas não havia organização, não havia polícia nem segurança. E aquilo depressa se transformou num pandemônio. Gritos, empurrões, discussões que degeneraram em luta, pessoas a disputarem perus, a despedaçá-los com as mãos enquanto outras pegavam em caixas de comidas inteiras e fugiam com elas. Quando conseguimos atravessar a balbúrdia e chegar à caminhoneta, a única coisa que restava era um monte de travessas vazias. Ainda se sentia no ar o aroma a peru assado. Vi linhas brancas de purê de batata que tinha caído no chão, maçarocas de milho espalhadas por todo lado. Senti-me esmagada. Tinha tido tanta fome durante tanto tempo e tantas vezes que a ideia de uma refeição desperdiçada era algo que me custava aceitar. Começava a escurecer. Sem nada que comer e sem nada mais o que fazer, Mitchell e Barzi levaram-me de regresso ao acampamento. Nessa noite, deitada na minha cama improvisada, pensei: é dia de ação de graças. Somos supostos contar as nossas bênçãos. Mas será que tenho qualquer coisa por que dar graças? Ao princípio não me pareceu. Então comecei a fazer uma lista. Ainda acreditava em Deus. Sabia que Ele era o Salvador do mundo. E sabia que estava perto. Sentia a sua presença todos os dias. Fora Ele a única razão que me permitira conservar a sanidade mental. Ele mantivera-me forte e dera-me esperança. Nada que Mitchell me fizesse conseguiria alguma vez roubar-me a minha fé. Sim, era uma coisa pela qual podia dar graças. Ainda tinha uma família. Não podia estar com eles, mas pensava que um dia havia de poder. Outra razão para dar graças. Tinha fome, mas estava saudável. E apesar de não ter jantado, tinha almoçado no Hometown Buffet. E fora uma refeição maravilhosa. Milhões de pessoas em todo o mundo não tinham comido nada naquele dia. A minha lista continuava. Um dia havia de conseguir escapar dos meus torturadores. Um dia seria livre. A tenda azul protegia-me do sol. As árvores à volta do acampamento protegiam-me do vento. Continuei a acrescentar coisas à minha lista de bênçãos até que acabei por adormecer.